nós precisamos ter um senso de descartar, ou deixar para trás. O ano terminou e descanse em paz 2023. Amém? É que nós somos assim, nós ficamos levantando algumas coisas. Se eu tivesse feito melhor, se eu tivesse feito, quantas coisas nós fizemos que nós dizemos, eu me arrependo de ter feito, podia ter feito diferente. Todos nós temos isso. Todos nós fazemos. E nós vamos aprendendo a andar com Deus. E o que é importante é que quando nós chegamos na conclusão, o que nós sempre vamos enxergar e encontrar aos pés de Cristo é bondade e misericórdia. Então nós podemos sempre escolher ou a justiça de Deus ou a bondade de Deus. A justiça é aquela, você chega no final do ano onde você diz, eu devia ter feito isso aqui, eu não fiz tudo o que eu deveria, mas você está nesse lugar de rendição, na presença de Deus, e Deus te oferece algo que não é baseado no que você fez de certo e errado, mas no teu amor por Ele, de apesar de tudo, do certo e do errado, você quer estar diante dEle, para Ele dizer o que Ele pensa. Então, aquela parábola dos trabalhadores, um trabalhou 12 horas, outro 11 horas, outro 1 hora só, essa bagunçou um pouco a lógica, e isso bagunça a nossa lógica. Você chega para o acerto de contas, e é isso que acontece. Um final de ano, um final de ciclo, normalmente é isso, é um acerto de ajuste. E aí, o dono, o patrão, ou aquele que assalariou as pessoas, começou a dar o que era justo, o que tinha acordado. Mas Deus, quando Ele fala de Abraão, Ele diz, o salário é devido ao trabalhador. Mas pela fé, você pode acessar algo que não é devido, é a graça de Deus. E esse é o convite de Deus. Quando nós estamos nesses momentos onde nós fazemos, e nós temos essa tendência de, em certas histórias, certos momentos da nossa vida, nós fazemos uma avaliação do que funcionou, do que não funcionou. Às vezes nós avaliamos pesado em nós mesmos, e nós às vezes olhamos para o lado e dizemos assim, essa pessoa não fez tanto e foi abençoada, e essa não fez. E é um risco, porque nessa parábola, o grande problema que aconteceu é que aqueles homens começaram a comparar o trabalho deles com o do outro. E não tem nada a ver, e nós precisamos parar com essa ideia de comparar a nossa vida com o que o outro faz. Ele fez isso e ganhou tanto, então eu devo fazer isso e vou fazer tanto. Essa não é a lógica de Deus. Nós vivemos em amor e honra a Deus, e se nós formos fiéis, Deus vai recompensar abundantemente a nossa vida. O que acontece é que nós distraímos olhando para os nossos defeitos e olhando para as pessoas ao nosso redor que aos nossos olhos foram bem-sucedidos, e olhando para as pessoas que aos nossos olhos não foram bem-sucedidos. E aí nós avaliamos em cima do que Deus quer fazer ou não pode fazer, e nós ficamos frustrados quando Deus diz, deixa tudo nas minhas mãos. Amém. Vinde a mim, e Deus pode chegar no final do teu ano simplesmente pela fé que nós temos no amor dEle, e chegar diante dEle com base na obra da cruz, no sangue de Cristo, e dizer, Senhor, nós nunca vamos merecer nada. Amém? Esse é um aprendizado para o resto da vida. Nós nunca vamos merecer nada. Tudo o que Deus fez de bom na tua vida foi graça de Deus. Amém? E nós não merecemos nada. Então, nessa final de ano, você pode dizer, Senhor, eu olho para trás, né, e vejo algumas coisas que eu fiz certo, errado, mas o que Deus está olhando é um coração. Deus, nós queremos deixar para trás certas coisas e prosseguir nessa jornada de aprender a andar contigo, a andar em santidade, a andar em amor, em serviço, em honrar. E esse coração Deus pega e diz assim, é esse coração que Ele está procurando, porque Ele diz, essa pessoa que diz, ser propício a mim, nesse final de ano, Deus diz, essa pessoa desceu justificada.
Então Deus tem bênção, Deus continua tendo perdão, Deus continua tendo graça e bondade e favor para depositar sobre nós. A questão é que nós temos chegado até Jesus com a lógica errada. E eu convido os irmãos nesse final de ano, a chegar até Jesus, não lembrando de tudo que você fez de errado e te condenando, e nem chegando orgulhoso, dizendo assim, eu tive um ano próximo porque eu fiz tudo certo. Nenhuma das coisas funciona. Nós chegamos nesse final de ano pela graça de Deus, Deus nos deu a oportunidade de viver mais um ano. É bondade dele que nos ter dado essa oportunidade e deixar Deus, então, continuar dizendo, Ele decide, amém? Eu tenho alguns textos no meu coração nesse momento, como eu disse para os irmãos no início, esse ouvir Deus, essa é a palavra que eu ouvi Deus falando comigo, me encontre na porta, me encontre na saída, me encontre. E esse lugar aos pés de Cristo na saída, onde Ele é a porta de entrada para 2024 e Ele é a porta que se encerra de 2023. Ele é que decide. Então, os judeus religiosos da época pegaram uma mulher em adultério e trouxeram aos pés de Jesus. E aí tentaram Jesus e disseram, Jesus, a lei manda que quem andar em adultério seja morto. E aí Jesus está escrevendo, que benção. São imagens que eu tive nesse ano, encontrando Jesus nesse final de ano. Jesus está escrevendo algumas coisas no chão. E nós ansiosos para vermos, eu fiz isso, eu tenho direito a isso, ou isso está errado, está certo. E Jesus está calmo diante de Deus, escrevendo no chão. E eles insistiram com Jesus. E Jesus levantou os olhos e disse, o primeiro que tiver sem nenhum pecado, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a consciência dessas pessoas foram acusando eles foram embora. Então, olha o que Jesus fez. Na sabedoria dele, ele cumpriu a lei. Ele não negou a lei. Ele só ampliou, não só para aquela mulher, mas para todos. Todos, então, estão incluídos. Então, se você acha que é justo pela lei, você tem direito a julgar o outro. Mas a voz de Deus trouxe uma nova revelação, uma sabedoria para aquele momento, e todos foram indo embora. E ficou ela diante de Jesus. Jesus olhou, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ele diz assim, eu também não te condeno. Vai e não peca mais. Isso é o que significa nós nos encontramos na porta. Jesus Cristo é a porta. Ele encerra certas coisas, ele define o que é certo e errado, e ele diz, a partir de agora, não peca mais. Então, que Deus possa, nesse final de ano, e é mais do que uma reunião, é esse período, você possa estar sensível à voz de Deus e encontrar Jesus. Talvez você encontre Jesus escrevendo no chão, outros estão, de alguma maneira, acessando Jesus. E é quando Jesus fala assim, me encontra na porta, nós vamos até Ele, e você espera, Ele vai nos encontrar, Ele quer falar conosco. Então, nessa manhã, ou nesse tempo, eu creio que Deus quer repartir conosco sabedoria, como essa mulher recebeu, e os discípulos ficaram abismados, como ele resolveu esse dilema, porque a lei manda acusar, pecado é pecado, mas ele veio trazer uma maneira de viver onde o pecado não vai passar em branco, mas a graça de Deus está disponível para você viver uma nova realidade. Então, é dessa maneira que eu creio que Deus quer nos conduzir nesse ano, e tenta colocar o teu ano, e é como eu disse, descanse em paz, deixa Ele quieto. Terminou o ano,
Não fica rebuscando nem coisas boas que tu fez para clamar justiça diante de Deus. Deus, eu fiz tudo isso, eu mereço, e eu quero e exigir coisa de Deus. Nem olhar para trás e dizer assim, eu não tenho direito a nada, porque o meu ano eu podia ter vivido melhor. Vai a Deus com coração humilde, deixa Ele julgar o ano. E Deus sempre escolhe misericórdia. Escolhe a misericórdia. E se você escolhe a misericórdia e quer ser julgado pela misericórdia de Deus, estende misericórdia e perdão. Então, é uma maneira de dizer, Senhor, perdoa, libera. Então, o que acontece? Quando termina, e essa é a benção de viver, quando algo termina, não fica levantando ele e descansa em paz. 2023. Está feito? Amém. E confia na graça de Deus de usar todas as coisas para o bem daqueles que amam. Se você mantiver um coração puro, Deus pode usar tudo para Ele, para a glória dEle. E se você tiver com esse coração limpo, sem condenação, sem acusação e sem exigência e direito da tua justiça própria, Deus, nesse contexto, Ele pode usar da bondade dEle nesse ano. Amém? E o que nós queremos é isso, encerrar o ano corretamente. Tem certas coisas que tem que deixar quietas. Tem outras coisas que você tem que se agarrar. Te agarra em Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Nós dependemos dessa realidade. E é como se nós tivéssemos, como aquele Cornélio disse, né? Eis aqui estamos, Senhor, na porta, como Tu nos chama, na Tua presença, para receber e ouvir tudo o que Deus tem revelado. E esse é o coração que nós temos. Deixa Deus dizer, amém? É a primeira instrução que eu digo para os irmãos. Deixa Deus dizer e julgar a situação. Não sai rápido dizendo, eu não mereço, eu fiz certo, eu fiz errado. Não julga ninguém, não julga ninguém. Deixa Deus dizer, amém? Deixa Deus ouvir a voz, você ouvir a voz de Deus e receber de Deus o favor dEle. O que importa é nós podemos andar na presença de Deus e ser amados por Ele. E o céu é céu, amém? Porque Deus está lá. E o nosso ano vai ser abençoado porque nós temos Deus do nosso lado. Então é bem interessante como nós podemos nos apoiar na nossa justiça própria. Isso é algo que nós temos muito. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu tenho, eu faço tudo certo. Eu não sou tão ruim como os outros, né? Às vezes nós aliviamos, eu sei que eu sou ruim, mas não tão como os outros. Todos nós carecemos da bondade do Senhor. Amém? Então, o nosso ano vai ser abençoado, puramente depende de Deus. Não depende de nós. Depende de nós recebermos e andarmos com Ele e crermos nele. Andarmos nessa dimensão onde Ele é tudo para nós. Amém? Então, graças a Deus, mais um ano que Deus nos deu. Já é, como se diz, a Austrália já está... Agora são 11 horas, já é 1 da manhã na Austrália, ou seja, eles já comemoraram. Então, nós podemos considerar que nós estamos virando a noite já, né? Mesmo que seja ainda de manhã. O mundo já está virando um novo ciclo. E é uma bênção ter a confiança de que Deus está conosco. O ano de 2024 é uma tela em branco, você não sabe o que vai acontecer em 2024. Estava conversando com os irmãos e tem muitos prognósticos no mundo, tem colunistas, tem outros que inventam profecias, às vezes, e tem profecias de gente não cristã, mas tem os profetas que dizem coisas e às vezes chutam, né? Tem o povo, aquele que era o profeta da Copa, né, que chutava os resultados. Mas tem várias coisas. E existe esse clamor no coração do homem sobre lidar com o futuro, as incertezas. Você não faz a mínima ideia os planos que Deus tem para você. E a grande mensagem nossa é começar um ano aos pés de Cristo e andar com Ele. Ele é a porta de entrada para tudo de bom que você queira. Ele é a porta. Jesus disse em João 10, 9, eu sou a porta.
quem entrar por mim será salvo, achará pastagem e descanso. A vida abundante, a vida plena, tudo o de bom só existe através de Cristo. E logo depois, no versículo 10, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, o que acontece? Qualquer coisa que você queira, tenta entender isso. Tem uma grande porta na tua frente. Jesus Cristo. Você tem que passar por Ele. Então, o que você faz? Como eu vivo 2024? Como eu inicio 2024? Encontra Ele. Aqueles que procuram, acham. E é isso que Deus colocou no meu coração. Nós vamos encontrar Ele na porta. É como se o nosso coração está voltado para encontrar Jesus, que é a porta. Então você olha, 2024 é por aqui, Jesus está ali. Essa é a porta que nós passamos, atravessamos, para encontrar pastagem, para encontrar segurança. Lembra? As ovelhas passavam por dentro da porta para entrar no aprisco. E ali eles eram cuidados, protegidos, alimentados. Ali eles tinham vida, tinham abundância. E esse é o conceito. Jesus é o nosso pastor. Você entra, então é como se você entrasse, espiritualmente falando, mas esse é o coração rendido. Você entra, você acha Jesus sempre, volta em adoração, adora a Deus, seja grato, não te esquece de nenhum só dos seus benefícios, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem feito de bom. Chega nesse final de ano com o coração agradecido. Amém. Tira toda a frustração, toda aquela ideia, eu podia ter feito, ou condenação, tira tudo isso e substitui por adoração, rendição, gratidão por tudo que Deus fez. E aí adoração, nós voltamos para Deus. E se você quer saber assim, como que eu vejo Jesus, cada vez que alguém adora a Deus, o véu cai e você enxerga. Então, às vezes nós pensamos, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei o que é. Te prostra em adoração com o coração humilde diante de Deus, ali o véu cai e você está diante de Deus. Então essa é a maneira como você faz, que nem os 10 leprosos, você vive o ano e tudo o que aconteceu, e você volta e adora a Deus, e é o que nós estamos fazendo, você adora a Deus prostrado diante de Deus. E aí o que acontece? O véu cai e aí nós estamos diante da porta. Jesus Cristo é uma das revelações de quem Deus é. Ele é a porta. Ele é por onde você entra. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da fé. Ele é o iniciador de tudo. Então, tudo o que nós fizermos, todos os planos, tudo que nós iniciarmos, qualquer ciclo, você tem que ter certeza que você olhou e você encontrou a porta e o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus é tudo. Então é uma bênção poder ouvir ao convite do nosso Deus, me encontre na porta e eu vou iniciar certas coisas. E é interessante como Deus faz. Então, com um coração de adoração e de gratidão é o que nós fazemos. Gratos, amém, por terminar um ano de bênção, amém. Deus tem sido bom. Ouvir a voz de Deus, amém, Deus tem algo. Deus, eu creio que já está falando conosco. Algo, amém, para que Ele tem, é exaltar o senhorio de Cristo e a cruz de Cristo, graças a Deus. E celebrar a bondade do Senhor. E, de uma certa forma, na mesa, quando nós vamos ter a oportunidade de tomar ceia, ali em comunhão com nossa vida, de novo, coberta debaixo da obra da cruz, receber de Deus e que o Espírito Santo de Deus mova você nesse ano, que você viva na força e no poder do Senhor. Amém? Então, graças a Deus, eu queria abrir com os irmãos, então, um dos pontos que eu queria destacar para esse final de ano, em Mateus 26, e para o início de 2024, em Mateus 26. Mateus 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia,
em casa de Simão, o leproso. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Tem uma tradução que diz: ela fez uma coisa bonita para mim. Ela fez algo de valor para mim. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Você imagina você ouvir de Jesus: meu filho, você fez uma coisa bonita para mim esse ano. É isso que nós queremos. Amém? É ou não é verdade? Chegar no final do ano e dizer, e ouvir de Jesus, os discípulos, ela teve um ato de coragem, ela invadiu, ela não pediu permissão, foi uma coisa ousada dela, pegou um vaso precioso que ela tinha e derramou na cabeça de Jesus. Derramou na cabeça de Jesus. Corajosa, talvez espontânea, um ato de amor, e a maioria das pessoas que estavam do lado dela criticaram ela. Você já fez algo para Deus e foi criticado? Quantas vezes nós fazemos algo precioso que é do nosso coração e as pessoas criticam? Ah, não precisa tanto, não é bem assim. E nós somos, de novo, nós aos pés de Jesus é um lugar de juízo, onde as pessoas vão apresentar a justiça própria e dizer: não faz sentido, as pessoas são matemáticas. Você ganhou 10, você devia ter dado 10, você pode vender esse perfume, custa tanto, o valor dele é tanto, dava para alimentar 35 famílias pobres só com esse perfume, você está fazendo uma coisa errada. Ou seja, você raciocina, humanamente falando. E aí Jesus entra em cena e diz assim: vem cá, vocês têm os pobres, vocês fazem isso a qualquer hora. Essa mulher fez algo de valor. A presença de Jesus, assim, ela ajusta nosso coração. Um ano de trabalho, um trabalho, salário médio, amém. Um ano de trabalho. Tem coisas que nós fizemos: Senhor, eu dediquei esse ano para Ti. Amém. Eu fui fiel e dediquei esse ano. Tem valor para Deus. Tem coisas que você não fez ou deixou de fazer por amor a Deus. Então lembra algo. Essa mulher fez alguma coisa espontânea do coração dela, de gratidão e amor a Deus. Ela fez algo que Jesus disse, fez uma coisa bonita para mim, que os religiosos, os próprios discípulos criticaram, mas para Deus foi algo precioso. Faz algo, e essa é uma oração, aos pés de Cristo. Algo vai acontecer no nosso espírito, e o que vai motivar você não é justiça própria, não é querer comparar com ninguém, é puro amor a Deus. E aquilo que nós fizermos por amor a Deus, isso tem valor eterno para o nosso Deus. Poder chegar no final do ano, e eu estava avaliando algumas coisas, vendo algumas pessoas e olhando alguns sacrifícios que são feitos por Ele, e é como se Jesus tivesse dito: vocês fizeram uma coisa bonita para mim. Jesus está sorrindo. Amém. E Jesus está repreendendo aqueles que dizem: ah, que desperdício de vida. E o que importa é receber dele. Muito bem, servo bom e fiel. E a nossa habilidade, meus irmãos, de novo, da nossa justiça própria, da nossa matemática, da nossa lógica humana, dizer isso aqui é caro ou é barato. Nós temos uma dificuldade de saber o que tem valor.
Tem coisas que você diz, isso é caro. E é o que os discípulos disseram, que perfume caro, podia dar para os pobres. E Jesus diz, isso que ela fez foi algo de valor. E a nossa incapacidade de avaliar o que é de valor para Deus é o que importa. E o que deve mover o nosso coração são aquelas coisas que tocam o coração de Deus na nossa vida. Jesus falou para os discípulos, ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, filho, família, em resumo, família, relacionamentos familiares e posses e dinheiro, por amor de mim e do Evangelho, que não seja notado. Deus está olhando. Amém. E foi o que ela fez, essa mulher fez. Amém. É um ato puro de amor e devoção a Deus. Amém. Vive, se você quiser saber como você vê, checa o teu coração, volta ao primeiro amor e diz assim, eu vou viver a minha vida, vai ser uma expressão do meu amor para Deus. Isso é o que vale para Deus. Amém? Eu tenho uma historinha que eu vi recentemente de um pai que estava, antes de morrer, chamou seu filho e disse para o filho, eu tenho aqui um relógio que era do teu avô, um relógio de 200 anos. Um relógio que era do teu avô, eu queria te dar de presente. Mas antes de te dar esse relógio de presente, eu queria que tu fosse na joalheria e tentasse ver qual é o valor dele, avaliar o valor dele, ver se eles querem ficar. Aí o filho pega o relógio, vai na joalheria, e a joalheria avalia o relógio e diz assim, eu só posso oferecer R$150 por esse relógio, porque ele é muito velho, tem 200 anos. Aí ele volta para o pai, e o pai diz, vai à loja de penhor, vê o quanto eles oferecem. E na loja de penhor ele chega, e eles disseram assim, eu posso te pagar R$10, porque está muito desgastado, muito usado esse relógio. E ele volta para o pai, e o pai diz assim, agora vai no museu, vai até o museu e vê o que eles podem, o que eles pensam. O responsável lá, o administrador do museu, ofereceu R$500 mil pelo relógio, por essa peça rara, que seria incluída no setor de antiguidades preciosas na coleção que ele tinha. E aí ele volta para o pai, ele diz, e o pai diz para eles, eu queria que tu soubesse que o lugar certo valoriza as coisas. Muitas vezes, você pode estar no lugar errado e ficar bravo porque as pessoas não te valorizam, mas isso não significa que você não tem valor. Que tem lugares que vão pagar 10 por ti, e tem outros que vão pagar 500. O fato de as pessoas ou as circunstâncias da nossa vida não reconhecerem teu valor não significa que você não vale nada. A inabilidade das pessoas de avaliarem corretamente quem nós somos não diminui o nosso valor. E essa é a grande mensagem de Jesus. O único lugar certo onde você vai sentir o verdadeiro valor é aos pés de Cristo. É na presença dele. Ele é o único que sabe quanto você vale e ele pagou um preço alto por nós. Então a realidade que nós estamos vivendo é que nós perdemos essa habilidade de avaliar corretamente a vida. O mundo bagunçou nós. Nós pensamos em cifras, dinheiro, nós pensamos em comodidade, nós pensamos na lógica humana. Mas quando Cristo entra em cena, Ele ajusta a nossa realidade. E Ele ajusta o nosso coração. E Ele, nesse ato, Ele percebe. Essa mulher identificou valor. É mais precioso eu pegar esse perfume
esse frasco guardado de valor, tem alguém mais precioso aqui. E ela derrama. E aí Jesus ainda fala uma coisa para ela. Ela se antecipou ao meu sepultamento. Ela me ungiu. Ela nem sabia tudo que ela estava fazendo. Mas era uma atitude, um ato profético. E meus irmãos, o amor por Deus e pelas coisas do reino vai nos fazer ser pessoas proféticas. É o amor por Deus que vai fazer você fazer coisas, porque o grande cumprimento das coisas de Deus é amar a Deus de todo o coração. Ele é nosso Deus. E esse amor a Ele ajusta a linguagem, a lógica, a justiça, o que é certo e errado, e nos aponta no caminho. E isso que ela fez por amor, estava bem certinho dentro do plano de Deus. Essa mulher me ungiu para o meu sepultamento. Então, o que acontece, meus irmãos? O nosso amor a Deus, nossa devoção que nós temos por Deus, é o que vai nos guiar nesse ano. Se você quer saber um termômetro de como as coisas estão indo, checa o teu coração. Nós estamos amando mais a Deus hoje do que ontem. Esse é o sinal de que você está andando. O amor por Deus. Amor por Cristo. Amém? E menos apego com as coisas, mais de Cristo. É o que vai fazer você, não só pela tua atitude, não só pela o uso do teu tempo, a maneira que tu faz, é esse amor, onde Cristo é o primeiro, vai fazer você andar profeticamente nessa terra e tocar no que Deus tem para você. Amém? Esse é o nosso coração, esse é o chamado. Então, eu convido para os irmãos, uma das coisas para vocês ponderarem e orarem a Deus. Senhor, eu quero poder ouvir de Ti. Ela fez algo bonito. É você chegar diante, também no final do ano, e poder dizer assim, muito bom. Amém. Todo mundo, as pessoas não sabem avaliar o que é eterno, o que é de valor. Mas você fez algo de valor para mim. Amém. E Jesus defendeu ela. Amém. E aí ele diz assim, para o resto da vida, o evangelho sendo pregado, todo mundo vai ficar sabendo do que essa mulher. Põe ato eterno nesse ato. Amém? Imagina isso. Olha o que ela fez por puro amor e gratidão e devoção a Deus. E meus irmãos, o que isso significa? É o tempo que você dá para Ele, são ofertas que você dá para Ele, é aquele coração rendido que você diz assim, não, eu não vou murmurar nessa hora, Deus é bom, está tudo meio torto, mas eu vou louvar a Deus dessa situação, porque Ele é muito bom. São esses sacrifícios onde você põe o valor, essas coisas vão apontando o caminho pela frente, e esse caminho dessa mulher chega até hoje, onde ele diz, as pessoas vão falar disso, porque esse é um caminho eterno para a memória dessa mulher. É muito parecido com aquela história daquele centurião, né, que diz, não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, nem me julguei digno a ir ter contigo. Mas eu sei que tu és o Todo-Poderoso, é isso que ele estava dizendo. Eu reconheço a tua grandeza, o teu poder é fácil para ti. Você diz, faz, e eles fazem. E eu simplesmente digo, e eu peço, toca no meu filho. Ou seja, ele creu na grandeza de Deus, não na justiça dele. Eu não sou digno. Mas eu sei que tu podes, eu sei que tu quer. Eu creio. E eu cura entrou naquela casa, sem ele estar presente, sem ninguém estar presente. Sobrenatural. E Jesus disse, eu não vi fé como essa. Amém. Fé como essa. Atos como esse de rendição. É fruto de puro amor a Deus. Amém. Deus tem sido bom conosco. Amém. E nós só temos a agradecer. Então, se você quiser saber, se você quiser enxergar, e olha o que ele diz, cada vez que alguém se volta a mim e me rende, e rende a sua justiça própria, e se volta a mim e adora a Deus, os olhos são abertos. E aí você vai enxergar o que fazer. Então esse é o lugar, esse é o nosso trajeto. Amém. Então nessa manhã, nós vamos dar uma oportunidade para os irmãos também
como nós fazemos regularmente, de fazer algo de valor para Deus e continuar, amém, diante de Deus. Amém, quantas coisas nós fazemos que Deus olha, ela fez algo bonito, ele fez algo bonito, ele tem feito algo bonito, amém, algo nobre, algo digno de você citar. Uma boa ação, em algumas traduções falam, né? Ao ponto de Jesus repreender aqueles homens. Então, nessa manhã, é mais uma oportunidade que nós temos de continuar expressando o nosso amor por Deus, trazendo nossos dízimos, nossas ofertas, amém? Então, que Deus te ajude a concluir bem esse ano. Então, eu gostaria que os irmãos saíssem desse lugar dessa maneira. Jesus Cristo é a porta. Se Ele quer fechar alguma coisa na tua vida, deixa Ele fechar. Não fecha. Não, porque eu sinto que eu vou terminar isso aqui, agora vou fazer aquilo outro. Não fecha, se Ele não fechar. E não arranca uma porta e não chuta uma porta, se Ele não abrir. Apocalipse 3, versículo 7, fala um pouco desse aspecto do nosso Jesus. A Bíblia é cheia ela toda aponta para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a vida, Ele é a fonte, Ele é tudo para nós. Amém. Mas eu gostaria que os irmãos tivessem algumas das percepções, porque é aos pés de Cristo que a nossa vida faz sentido. Então, em Apocalipse 3, no versículo 7, diz ao anjo, a igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, deixa Ele abrir. Na tua avaliação, nós podemos fechar um ano e avaliar humanamente falando, logicamente, isso aqui não deu certo, eu vou descartar, isso aqui deu certo, esse setor aqui não funciona, meu sonho que eu tinha não funcionou, não quero. O coração do homem pode ter vários planos e várias ideias. Tudo o que nós pensamos na nossa cabecinha é ilusão. A gente acha que sabe tudo. Quando nós nos voltamos a Cristo, o véu cai, aí nós enxergamos. Então, é aos pés de Cristo que Ele vai dizer: eu estou terminando esse assunto na tua vida e estou abrindo essa porta. Não faz por conta. Não assume que Deus está fazendo algo. Não, porque eu creio que Ele está fazendo. Primeiro, busca Ele de todo o coração. Quando você encontrar, a Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Vai a Deus de todo o coração. Ama Ele. É o grande impulsionador da nossa vida. Busca a Deus de todo o coração. Você vai encontrar Ele. Quando você encontrar o Rei da Glória, primeira coisa que você faz, antes de pedir resposta e tudo mais, adora a Deus. Esvazia o teu coração, reconhece. Não te estribes no teu próprio, reconhece quem é que você está lidando. Você está lidando com o autor da vida, com o Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe, nós não sabemos. Ele sabe. Então dispõe no teu coração de andar com Ele. Ele não é só a porta, mas Ele é o caminho. Você quer saber se você está andando no caminho certo? Mede o teu coração, você está amando mais a Deus a cada dia. Está saindo amor, está saindo devoção, está saindo você que está perto dEle. Esse é o sinal de que você está andando com Ele. Porque o coração, lembra, quando os discípulos no caminho de Emaús estavam andando com Jesus, o coração estava quentinho, aquecido. Quando a gente fica frustrado, desanimado com as coisas e querer... E aí, meus irmãos, quando nós andamos ansiosos, nós queremos abrir coisas, começar coisas, terminar outras. Volta ao teu lugar de descanso, aos pés de Cristo. Nós só vamos enxergar com clareza o que está diante de nós
aos pés de Cristo. Cada vez que alguém se... o véu vai cair. E aí você... Só existe um lugar de enxergar, meu irmão. Então, se você vai dormir de noite, Deus, dorme no Senhor. E disse, Senhor, eu entrego o meu caminho. Eu te louvo por esse dia. Descansa, porque você está abrindo o teu coração para Ele ministrar. Quando nós estamos em adoração e nos voltamos para Deus, é só nessa condição que você enxerga. Então, Ele é a porta. Então, inicia esse ano, encerra esse ano e começa a apontar para o ano que vem, sabendo disso. Ele é a porta. Ele abre, Ele fecha, Ele dá revelação ou não. Qualquer coisa que você quiser fazer, vai a Ele. Amém. Vive uma vida devota, de amor, de consagração a Ele. Sempre. E mantenha esse coração. Porque ali você vai enxergar. Ali você vai saber o que é certo e errado. Ali você vai ouvir dele, eu também não te condeno, mas vai e não peca mais. Fora da presença de Jesus, você vai ouvir condenação, acusação, comparação, competição, estresse e tudo mais. E nós estamos sendo jogados de um lado para o outro. Aos pés de Cristo, Ele vai dizer o que é que está acontecendo e o que é que você tem que fazer. Então, que o Espírito de Deus imprima no teu coração essa porta. Jesus Cristo. E João 10, então, versículo 9. Jesus diz, eu sou o bom, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá. E achará pastagem. Ele é. Então é interessante essa ideia. Qualquer coisa que você fizer rendido a Cristo, como Ele como o iniciador, você entra através dele. Ele abre os teus olhos e você, é como se você passa, imagina uma porta, meu irmão. Você passa por algo que você enxerga. Amém? Nós temos esse clamor de saber o que fazer, onde eu vou, o que vai acontecer amanhã. Primeira coisa que você faz, acha a porta. Ele é o alfa e o ômega. Ele já foi no amanhã e depois. Acha Jesus. Ele é o iniciador de tudo. A nossa mente não consegue avaliar e captar e projetar em projeções. Você não faz ideia, você tem uma ideia do que pode acontecer. Mas em Cristo, você tem certeza das coisas. Fé é a certeza daquelas coisas que o homem natural não vê e não enxerga. Então você pode caminhar com a certeza, e meus irmãos, é um pouco do que Deus me chamou para ver. Me encontra na porta de 2024. Eu sou a porta. E ali virei a ti. Então é o que nós estamos fazendo. Me encontra na porta. E aí você na porta. E aí esse texto diz, quem entrar por mim. E é interessante. Quem de mim se alimenta, quem tiver comunhão comigo. E esse é o conceito da ceia. Você tem comunhão com Ele. Algo acontece, você enxerga as coisas diferentes. Porque Ele é a vida, Ele é a revelação, nele nós existimos e nós enxergamos. A vida só faz sentido quando Ele está em nós. Então, quem entrar por mim. Então imagina isso, na virada desse ano. Nós estamos na virada do ano. Você está em Cristo. Você vai achar pastagem, descanso, uma vida plena, cuidado, segurança, proteção,
através disso. E ele logo depois ele diz, o ladrão, ele vem roubar, matar e destruir. Eu vim trazer vida. Qualquer outra coisa que você fizer, que não através de Jesus, você vai ter problema. Então, esses dias alguém estava dizendo, a gente ficou sabendo de alguém que estava com uma dificuldade, uma enfermidade complicada, e aí não conhece a Deus, não é seguro, né, na sua fé, e diz assim, a gente tem que tentar qualquer negócio, né? A gente tenta isso, a gente tenta aquilo, a gente tenta aquilo, a gente vai aqui, vai ali para tentar achar a cura. E o grande problema nosso é que a gente acha que as nossas tentativas não vão causar nenhum impacto em nós. Tipo assim, somente quando eu achar o certo, é que o certo vai me beneficiar. A questão é que quando você procura algo no lugar errado, o ato de procurar significa que você está precisando, você abre a tua vida espiritualmente. E aí, se você for atrás de algo que não é Cristo, o ladrão vai sugar de você. Então, muitas pessoas no mundo têm essa ideia. Eu tentei aqui, tentei aquela religião, tentei aquilo outro, tentei aquela outra coisa, tentei aquilo outro, tentei aquele outro remédio, tentei... Cada vez que você tenta algo que não Cristo, Ele é o único que vai te dar pastagem e vida. Não é que você tentou e não deu certo e nada aconteceu. Você herdou algo, porque você abriu o teu espírito. Então, nós achamos que nós podemos furungar, tentar aqui, tentar ali, achar que nada vai acontecer. Cada vez que você busca alguém que não é Cristo, você está abrindo o teu coração para receber o podre que o inimigo tem a oferecer. Então, quando nós falamos que Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, você não vai ter acesso a nada senão por mim. Nem tenta. Nem tenta. Vai direto a Jesus. Qualquer coisa que você fizer que não passar por essa porta gloriosa que é Cristo Jesus, você vai ter o efeito negativo, não só de não ter achado a resposta, porque Cristo é isso, mas você vai ter o dano de ter tido comunhão com as trevas, em última análise. Então Jesus diz, vinde a mim e entrai pela porta em mim. E é nesse lugar que nós nos encontramos, na porta do final de 2023, em Cristo Jesus, para ter comunhão e a ceia onde quem de mim se alimenta, por mim viverá. E é nesse lugar os olhos dos discípulos se abriram e você entra para os próximos passos da tua vida. Nesse lugar que ele diz, vocês vão encontrar vida, pastagem, saúde, recursos, visão. Amém. É nele. E o que você faz amanhã? Amanhã você adora a Deus pelo dia que Ele deu e você adora a Deus de novo. Você anda com Ele porque Ele é o caminho. Então, é nessa condição. O oposto de logo depois é o ladrão. Vem roubar, matar e destruir. Que Deus nos livre. Que Deus nos dê um ano. Que não haja roubo, destruição e morte na nossa vida. Amém? Mas vida abundante, que é o que Ele veio nos trazer. Amém. Provisão, experiência, Ele tem o melhor para nos oferecer. Então, Ele é a porta. Entra em 2024 através, é o que nós estamos fazendo. Ele vai cuidar de você. Entra por mim e eu vou cuidar de você. É o resumo. Você vai experimentar vida, liberdade, satisfação, segurança. Graças a Deus. E eu estava lembrando algumas portas. Noé entrou na arca e o Senhor fechou a porta. Ele é que fecha. Você imaginou? Constrói a arca. Deus fechou a porta. Não sei que tranca é aquela. O Senhor, está lá em Gênesis, você lê Gênesis 7:16. O Senhor, Noé entrou na arca, os animais entraram e o Senhor fechou essa porta. Então o que acontece? O contexto que eu queria dar para os irmãos, esse assunto da porta, Deus
Eu tenho orado para Deus. Deus, tem algumas portas que eu preciso que tu feche. Mas Ele vai fechar. Amém. Mas eu quero estar dentro. Amém. Eu quero estar nele. Amém. É isso que nós fazemos. Senhor, e sermos achados nele, não tendo justiça própria. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos estar nele, em comunhão com ele. O Senhor fecha a porta. Um dia, essa porta vai fechar. E nós queremos ser achados nele. Nós estamos dentro dessa gloriosa salvação. Ele fecha, ele abre. Êxodo 12. Então nós temos algumas coisas para você ir guardando no coração. Ele é a porta, essa visão da porta. Você vai... 2023, uma grande porta, fechando. Consulta Deus. Se você quiser fazer um balanço, deixa Ele dizer, isso fecha, isso abre. Não você. Ah, não gostei disso. Porque para Deus perseverança é importante. Às vezes você quer fechar porque você está cansado com alguma coisa, mas Deus quer que você continue. Ele fecha, Ele abre. E se Ele disser, eu estou mantendo aberta essa porta, Ele vai dar graça para você. Mas se Ele fechar, não briga com o assunto. Descanse em paz. Esse projeto. Amém? Descanse em paz. Então, Êxodo 12, ele tem mais uma palavra que no início, nesse tempo, Deus colocou no meu coração. Então, eu estou colocando um pouco do meu coração nesse final de ano para você. Êxodo 12. Na Páscoa, na instrução da Páscoa, onde Moisés recebeu a instrução de Deus e estava falando para o povo do que ia acontecer, e ele disse, olha, o anjo da morte vai passar e todo mundo para dentro de casa. Ninguém sai. Esse é um dos feriados comemorados que são comemorados, você fica dentro de casa, você não fica do lado de fora. Tem outros feriados que são comemorados do lado de fora. Esse você não pode sair de dentro de casa. Amém. É interessante o que Deus fala. Esse feriado, ninguém sai de casa. Eu vou cobrir com sangue a casa de vocês. Ninguém sai. Cobre com sangue. E aí ele diz assim, porque o anjo da morte vai passar, ele vai ver o sangue. Então o que você faz? Você entra para dentro de casa e fecha a porta. E se eu puder dizer para os irmãos, na época que nós vivemos, fica coberto pelo sangue. Entra dentro de casa. Entra. Que você esteja achado nele. Coberto pelo sangue. O sangue de Jesus é poderoso, nos guarda. Salmo que nós conhecemos. Refúgio nele. Debaixo das asas do Altíssimo. Você está inserido, guardado. Então guarde isso. Entra pela porta que é Cristo e fica dentro de casa. Não sai. Amém. Do lado de fora, o ladrão rouba e mata. E aí ele fala desse ritual. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e molhai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta. O que ele disse? Você entrou pela porta, não sai. Não é hora de inventar. Seja achado nele e permanece nele. Não saia da porta até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, tudo aponta para Jesus. Amém. A porta que é Cristo, o sangue sobre a porta. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre nas vossas casas.
Graças a Deus. A porta, que é Cristo, não vai deixar o ladrão entrar. Entra em 2024 pela porta que é Cristo e o ladrão não vai entrar. Aquele que veio roubar, matar e destruir, ele não pode entrar. Ele não vai permitir que o destruidor entre. Fica dentro de casa, fica inserido nele, anda na minha presença, anda comigo, coberto e protegido. Não permitirá ao destruidor que entre nas casas para ferir, porque você está agora coberto. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai lembra continuamente esse rito. Versículo 26, quando vossos filhos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Graças a Deus. Essa é a resposta. Sempre que Deus fala, sempre se adora. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara. Quando o povo judeu comemora esse evento, aqui ele diz, que rito é esse? Os filhos vão perguntar. Quando o povo judeu comemora, ele diz, Pai, ele faz essa pergunta, por que essa noite é diferente de todas as outras noites? E essa é a voz que eu ouvi nesse final de ano. Por que esse final de ano é diferente dos outros finais de ano? E essa é um pouco do meu coração para esse ano. Nós tivemos várias passagens de anos normais. Você passa de um ano para outro, e tudo é normal. Mas essa é a sensação que Deus colocou no meu coração. Essa passagem de ano não vai ser igual aos outros. E não é só um dia ou outro, mas esse tempo, esse período é diferente. Porque ele é diferente. E no caso de Israel, era nítido. Essa noite ficou marcada pela história, porque essa noite não era igual às outras, 400 anos, Cristo. Quanto tempo eles estavam oprimidos e naquela noite alguma coisa aconteceu e eles comemoram essa noite. Então, o tom e a palavra de Deus para nós, eu creio, é que nós estamos vivendo em tempos importantes, meus irmãos. E tem certas datas, certos períodos que são significativos nos calendários de Deus. E eu queria desafiar os irmãos e falar isso, e declarar isso. Esse é um ano, um período no calendário de Deus diferente dos outros anos. Ele é significativo, ele é importante. Amém. Presta atenção. Entra pela porta. Tenha certeza que você está coberto pelo sangue. Amém. Anda com Deus nesse período. Amém? Em alguns eventos da história nós temos antes e depois. Na nossa vida. Você lembra de certas situações na tua vida mesmo. Foram antes e depois. E esse evento principal aponta para a cruz. Então o que aconteceu na cruz? Jesus veio. E aquele dia, você pode perguntar, por que esse dia é diferente dos outros? Esse dia marcou a história. Ele não é como qualquer dia. E meu irmão, quando Jesus está em cena e entra na equação, ele não é igual, é antes e depois. É antes e depois. Jesus veio, andou entre nós e marcou a história. E a cruz de Cristo é o centro de todas as coisas. Ela dividiu entre o antes e depois. E não querendo fazer nenhuma comparação de tamanho e de significado, eu creio que nós estamos vivendo em épocas entre antes e depois. Tem coisas pessoais que vão acontecer isso na nossa vida e vai ficar nítido no final do ano que vem que Deus fez algumas coisas diferentes nessa virada de ano. Vai ficar nítido. Que algumas coisas mudaram e vai ficar nítido o significado desse tempo. Antes e depois. E o que aconteceu na cruz, que foi lá no monte do Calvário, escondido, talvez nem todo mundo viu, todo mundo envergonhado, todo mundo debochando, talvez foi um evento simples. Mas aquele evento simples para a humanidade, mas de grande valor para Deus, mudou a história.
E cada vez que alguém olha para aquele lugar e se rende ao Calvário, a sua vida muda da noite para o dia, da água para o vinho. Jesus Cristo tem essa capacidade de mudar algo da noite para o dia. Um encontro com Ele muda a nossa história. O que faz essa noite ser diferente é a nossa vida, é o convite de Deus. Me encontra na porta, que algo eu quero repartir com vocês em comunhão. Porque à medida que o Senhor fala conosco que você tem comunhão, aquilo que Ele reparte, Ele muda a história e Ele é significativo. Então, uma das coisas interessantes na vida do cristão é que ele às vezes não consegue entender, e a gente tem essa dificuldade de saber que na cruz algumas coisas aconteceram ali. Tem certas coisas que passaram pela cruz e continuam exatamente igual, não mudou nada. Às vezes nós vemos essa conversa assim, simplista, dizer assim, a velha aliança, isso aqui não vale mais, agora é a nova, em Cristo. Não, tem coisas que passaram pela cruz e não mudaram nada, elas continuam igualzinhas. O amor de Deus, a eternidade de Deus, a dependência de Deus, tudo, a consequência do pecado, ele passa pela cruz e continua, é igualzinho. O pecado destrói, mas Deus é fiel, Deus é bom, Deus é amor, Ele é eterno, Ele é o alfa, o ômega, Ele não tem mudança, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, não muda nada. Então a cruz, você vai perceber que certas coisas não mudam nada, elas passam direto e é igualzinho. Ama a Deus, lá no Velho Testamento, ama a Deus agora. Tem outras coisas que passam pela cruz e ajustam. Uma coisa imutável, nós precisamos de sangue para ter acesso a Deus. Não mudou nada. O que mudou? Parou o sacrifício de animais. A partir de agora, você não precisa de sangue de animais, agora é o sangue do Cordeiro. Então, você tem que ajustar algo, amém? Você percebe? Na virada do evento mais importante da história, você tem que ajustar algo que cessou. Então, o que acontece? Olha a confusão que muitas vezes nós temos. É um novo ciclo, é a nova vida, joga tudo fora, continua tudo novo. O que eu jogo fora? O que eu não jogo? E nós ficamos confusos. As pessoas dizem assim, agora eu sei que eu creio, agora eu vou ir nessa direção. Deus está me dirigindo nessa direção. Não, Deus não faz isso. Deus está fazendo algo na nossa vida, construindo algo eterno. Não fica indo para um lado, para o outro, jogando tudo fora, agora começa tudo do zero. Não é do zero. Tem coisas na nossa vida que estão em andamento e Deus quer que continue em andamento. A tua fidelidade a Deus, o teu amor a Deus. Amém? Aquelas coisas, a tua fé em Deus, a tua devoção a Deus, a tua dedicação a Deus. Amém? Você tem que crescer nessa direção. Não muda nada uma virada do ano. Se você amava a Deus, continua amando a Deus mais e mais e mais. Amém? Tem outras coisas em alguns eventos que nós passamos que você tem que ajustar. Você tem uma nova revelação. Deus, agora eu enxergo. Tu quer que eu continue fazendo isso, mas com outro entendimento. Agora eu entendo por que eu estou fazendo isso. Então você vai fazer a mesma coisa, mas com outro entendimento. E eu creio que são essas coisas que nós passamos nesse tempo que Deus quer falar com você. Dividir a tua vida em algumas áreas. Tem coisas que Deus continua pedindo de ti, pedia de ti há muito tempo, Ele continua pedindo de ti. Fidelidade, amor, devoção a Ele acima de todas as coisas. Não muda nada. Amém. Tem outras coisas que você vai ver assim, você cresceu. Agora, quando eu era criança, eu pensava como criança, agora que eu sou grande, eu ajustei. O que aconteceu com aquela experiência de Paulo? Ele diz assim, eu não preciso ficar chorando para Deus, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. Ele diz assim, Deus está nisso aqui, ele diz, não te preocupa, eu estou trabalhando mal, a minha graça te basta. É uma nova revelação faz com que você pare de brigar com a tua vida. Amém. Paulo diz, não preciso ficar mais brigando com esse negócio. Eu falo assim, Deus está nisso, eu que estou enxergando errado. Então a graça de Deus vem sobre ele. Ele diz assim, eu vou me gloriar agora nessa situação. Então olha para algumas coisas na tua vida
Para de brigar com elas. Você precisa só a revelação de que Deus está nisso, mas você tem que fazer na força dele. Amém. Não resiste. E tem outras coisas na cruz que cessaram. Não tem mais. E outras iniciaram. Então você tem três conjuntinhos que eu convido os irmãos a ponderarem na tua vida. Não sai jogando tudo fora e abraçando uma nova realidade. Mas encontra Jesus na porta, Ele vai dizer, isso fecha, isso volta. Isso aqui termina, isso aqui eu estou fazendo novo. Isso aqui Deus quer te dar nova revelação. Continua fazendo isso. Mas tem uma nova graça de Deus para você lidar. E assim, a Bíblia fala muito disso. E os discípulos não sabiam o que estava acontecendo, mas aí eles tiveram entendimento. Tem coisas na nossa vida que nós estamos brigando com Deus, que Deus é algo extremamente bom que Deus está fazendo na nossa vida, nós é que nós não estamos tendo entendimento. Por quê? Porque nós olhamos com os olhos naturais. Encontra Jesus, Ele vai ajustar o teu coração e vai dizer. Então, 3 grupinhos, e o outro grupinho é aquele. Tem certas coisas que Jesus está dizendo, encerra aqui, esquece esse assunto, eu estou fazendo uma coisa nova. Na cruz, você agora não vive mais e não é justificado pela lei. Acabou esse assunto. Você é justificado pela fé. Terminou algumas coisas, outras iniciam. Então eu creio que existe uma certa importância de Deus nesse lugar, nesse momento e nesse período, onde Deus quer ajustar o nosso coração, porque são coisas significativas que Ele está fazendo, e o que Ele está fazendo nesse período, vão ser importantes, vão ser coisas eternas, que vão afetar muitas outras coisas na frente. Aí. Lembra, Ele é o autor e o consumador da fé. A nossa fé inicia nele e Ele termina. Então, o que acontece? Pondera diante dele nesse final de ano o que ele está terminando e o que ele está concluindo. E eu queria fazer um ajuste, um comentário, só para os irmãos entenderem. Tem coisas que não terminam instantaneamente e não começam instantaneamente. Eu creio que muitos já estão experimentando, é como se o sol vai se pondo. Tem algumas coisas que já estão terminando, devagarinho. Ele não termina num evento, ele vai terminando. E Deus vai te conduzindo, discerne essa realidade. Tem coisas que Deus está terminando já. E você está vendo o esvaziamento, você está vendo que, está ficando sem suco, Ele está terminando certas coisas. Recebe isso de Deus. Tem outras coisas que Deus está iniciando, que está lá na madrugada, você ainda está dormindo, mas o sol já está nascendo. Tem coisas que Deus já iniciou na nossa vida. Esse é um certo período que Ele já está começando. E aí Ele diz, você não percebe que já está acontecendo? E é o que acontece, você está dormindo, mas o sol já está nascendo e já está indo. Então, o que vai acontecer? Abre o teu coração e você só vai ter uma certa precisão de entender isso na porta, que é Cristo. Aos pés dele. Ele vai te dar precisão. Ele fala assim, tem algumas coisas que estão nascendo e você percebe, mas parece ainda embrionário certas coisas. Sim, mas Deus está nisso. Não despreza essas coisas iniciais que Deus está fazendo. Amém? Outras Deus vai fazer assim. Virou o ano, algumas coisas vão. Então que Deus te dê um coração, e a minha oração é isso, que Deus te dê a graça de ser ajustável. Não chega na porta dizendo para Deus o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Ele é que decide. Aqueles fariseus e saduceus e religiosos vieram pronto para fazer uma pegadinha em Jesus. Ele dizia, a lei manda apedrejar. E Jesus deu uma curva neles e eles saíram, envergonhados. E meus irmãos, sempre que você foi arrogante até a porta, você vai sair envergonhado. Ele sabe mais, Ele entende mais. Vai com o coração humilde, mas Ele vai ajustar o nosso entendimento.
Amém? Ele sabe o que é melhor e Ele sabe todas as coisas. Então é algo significativo que nós estamos vivendo. Então eu declaro isso sobre a tua vida. Amém? Algumas coisas estão nascendo já estão em andamento, você talvez não está enxergando, mas já estão acontecendo. Algumas respostas de oração já existem em andamento. Daniel ficou sabendo depois, ele disse, desde que tu aplicou o teu coração nesse assunto, eu já estou trabalhando. Só que ele teve que enfrentar principados para chegar com a resposta. Tem coisas na tua vida. Essa é a palavra de Deus para você, amém? Nesse final de ano. Tem coisas que já iniciaram, amém? Só você não sabe ainda. Ok? E você vai saber aonde? O que Daniel fazia. 3 vezes ao dia ele estava aos pés de Cristo. Ele estava aos pés, no altar, adorando a Deus, em oração. Por isso que ele ficou sabendo. Então, onde inicia a tua vida? Numa vida de adoração. Mas você quer saber o que Deus está fazendo? Volta para o teu lugar de adoração. De devoção, dia a dia. Quanta coisa nós perdemos, porque nós perdemos tempo diante de Deus, onde Ele nos convida, eu sou a porta, vem a mim, você vai entrar, tem coisas que Ele vai ir abrindo e fechando e divulgando para você. Então nessa manhã, ouve a voz de Deus. Deus está liberando fé no teu coração para fechar algumas coisas. A fé que vem por Ele somente, só Ele que dá fé para você fechar alguma coisa. Nós só podemos fechar um assunto, ou dizer assim, meu tempo nesse assunto terminou, eu estou indo para outro lugar, se Deus disser e se Ele te der graça para fazer isso. Senão vai ser mais um problema. É mais um Ismael que a gente cria e depois tem que consertar. Deus é o que controla todas as coisas. Então na porta, Ele vai dizer, eu estou abrindo essa porta e eu estou... Nesse lugar de adoração, eu estou liberando fé para você andar nesse caminho. Fé para terminar algumas coisas, fé para iniciar outras. E graça e fé para ajustar. E mais importante, Deus está liberando fé no teu coração para continuar perseverando naquelas coisas que são imutáveis. Porque tem certas coisas que é onde o inimigo mais briga, é na perseverança e na fidelidade dos santos. E nós precisamos da graça de Deus. Num mundo que muda tudo, o mundo de modismo, de moda, de todas as áreas, de todas as situações, tudo muda. Você tem que se apegar com aquelas coisas imutáveis. Então que Deus te dê graça. Só leva para o ano que vem aquilo que Deus está dizendo. Pode levar, eu estou contigo. O resto deixa. Deixa Jesus começar algo. Não sai iniciando o projeto. Vai aos pés dele e deixa ele terminar. Nós, nesse final de ano, estamos encerrando o ano com ele. Amém. Nele. Amém. Pela fé. Amém? Encerrando. Acha a tua paz em relação a esse. Você tem que dizer, descanse em paz, 2023. Você encontrou o teu descanso. Amém. Eu não sei... Nós não temos toda a noção de como é a vida, de tudo que aconteceu. O que nós podemos dizer, o Senhor tem sido bom, Ele é fiel, Ele tem nos sustentado, e nós não podemos esquecer de nenhum dos seus benefícios. Só você concluir esse ano. Amém? Descanse em paz. Os meus olhos estão lá na frente. Amém? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu creio que é um dos últimos textos que eu tenho em 2 Crônicas. Amém. Eu estava me lembrando desse texto nesses dias. 2 Crônicas 25. Teve um rei em Israel que estava diante de uma dificuldade. Ele dizia, estou apertado. Deus, estou apertado. Me ajuda. Aí ele foi e contratou um exército para ajudar ele. Gastou uma grana.
Ele já estava apertado e contratou. Ele contou, versículo 6 de Crônicas 25, segunda crônica. Diz assim, também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Um monte de dinheiro, para ajudar eles nessa empreitada. E aí, logo depois que ele gasta esse dinheiro, o homem de Deus chega para ele, não quero que tu leve ele nessa empreitada. Eu já tinha gastado meu dinheiro todo. Ele diz assim, porém certo homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Eu não quero essa associação. Porque o Senhor não é com Israel. Então, quantos de nós já fizemos um contrato com alguém e Deus diz assim, eu não era para fazer esse contrato, eu não vou estar com eles. Você quer, meu irmão, se você quer andar em 2024, tenha certeza com quem você está aliado. Então, segundo a Crônicas 25, 7, diz assim, eles veio e disseram, eu não estou com vocês. Versículo 8, porém vai só, age e ser forte, do contrário, Deus te faria cair. Porque Deus tem força para ajudar e fazer cair. Ou seja, Deus é que decide, Deus quer a obediência da nossa parte. Então ele diz assim, esquece eles. Mas qual foi a reação do rei? Que é a nossa reação. Mas eu já gastei, o que eu faço toda essa grana que eu gastei? Botei fora, Deus. Quantos botaram dinheiro fora nesse ano em alguma coisa? Não fora no sentido, na nossa vida nós fizemos algumas coisas. E olha o que Deus diz para ele. Respondeu o homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Esquece. Te livra da condenação, do peso, dos erros que você cometeu. Isso aqui, ele gastou um dinheiro para fazer algo que Deus disse, Deus não estava naquilo. Nós fazemos associações, nós assumimos coisas. E, meus irmãos, todo é o conceito do que eu queria trazer para os irmãos. Ele é a porta, Ele inicia, vai a Ele. Vive esse ano, amém, rendido a Deus. Porque nós temos algumas iniciativas e até gastamos. Nós vamos contratar alguém para nos ajudar e o profeta diz, não, eu não estou com ele, vai sozinho. E a preocupação do rei, e a nossa preocupação, meu irmão, sabe o que é? A nossa preocupação é com dinheiro. Amém. Da mesma maneira que a preocupação dos discípulos foi. Essa mulher, que desperdício. Então, olha a lógica. Nós lidamos com esse assunto de desperdício, de falta, de escassez, de limitado. E Deus diz para eles. Deus tem muito para dar. É como se para Deus não diz assim, então, o que importa? Você está preocupado com esse valor? Eu posso te dar muito mais que isso. Seja livre dos erros do passado. Seja livre. Amém. Muito mais Deus tem para te dar. Confia nele. Erros, pecados, desembaraça disso. Adora a Deus, serve a Ele, dedica a Ele. Amém. Usa isso. É como se o rei disse, vou usar isso como uma oferta a Deus, dedicar a Deus. É o que ele fez. Nós precisamos entender que um ano vivido com Deus, ninguém pode roubar, matar e destruir, porque você está seguro, está dentro do aprisco, sob o cuidado de Deus. E Deus vai prover e vai cuidar de ti. Então são tempos importantes para nós. E o meu convite é que você conclua e lide com esse final de ano com essa... Existem alguns ventos soprando já. Amém. Uma das coisas que acontece quando tem muito calor e a chuva vai vir, o vento começa a soprar. São ventos de mudança, ventos. Amém. E tem ventos soprando já. Tem ventos soprando. Que o Espírito Santo de Deus esteja movendo, soprando na tua vida. Ele move onde Ele quer. Amém. E é o que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Dirige os nossos passos. Nós queremos andar no Espírito. Nós queremos mover contigo. Sopra o vento, ó Deus. E o vento soprou e o mar abriu. Então, são ventos do Espírito. Quer dizer, o Espírito move como Ele quer.
Então, naturalmente, nós estamos talvez não enxergando, mas Deus está soprando certos ventos de mudança já que já estão acontecendo na nossa vida. E nós dizemos, Senhor, Tu és bem-vindo a fazer o que Te apraz. Nós queremos levantar a nossa vela da maneira correta. Amém? Posiciona em Cristo as velas nesse final de ano. Sopra o Teu vento sobre nossa família. Sopra o vento. Amém? Ele que traz. É Ele que muda o clima. É Ele que remove reis, estabelece reis. Ele muda estações. Esse é o nosso Deus. Amém? Que o Senhor te dê a capacidade de ver essa realidade. Que o Senhor sopre sobre a nossa nação. Nós precisamos de mudanças. Amém? Nossa nação, nas famílias. Então, que Deus te dê esse lugar sensível para perceber a voz de Deus. Em nome de Jesus. E é na mesa do Senhor, meu irmão. Nesse lugar, na mesa do Senhor, que coisas terminam e novas iniciam. Então, nessa manhã, nós vamos concluir o nosso tempo juntos. E fechar o nosso ano. Amém? É uma benção poder concluir um ano na mesa do Senhor. E lembrar dEle. Tudo o que a gente fez foi graça dEle. Tudo que Ele nos deu é bondade dEle. E aqui nesse lugar, no centro de todas as coisas, ao nós partimos do pão, na mesa do Senhor, nesse lugar de comunhão, a Bíblia fala que é um lugar de comunhão, é como se nós estivéssemos, amém, entrando pela porta, que é Cristo, amém, para aquilo que Ele tem reservado. Ele falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tem coisas lindas que Deus tem reservado para nós. Então os irmãos que vão nos ajudar, nós vamos tomar juntos as ceias nesse dia. E que você saia desse lugar, amém, com o teu foco ajustado. Cristo é a porta. Olha para Ele. Quando você estiver no meio de uma encruzilhada, no meio de uma decisão de vida, uma nova etapa na tua vida, sempre procura a porta. Cristo é a porta. Entra por Ele. O que Ele fechar, não avança. O que Ele abrir, segue por Ele. E quando você passar pela porta que é Cristo, lembra de uma coisa. Algumas coisas não mudam. Continua amando a Deus, sendo humilde. Outras coisas, por você passar nessa porta, os teus olhos vão se abrir, você vai ganhar um novo entendimento sobre algumas coisas, que talvez você faça diferente. E, inevitavelmente, algumas coisas Ele vai dizer, isso aqui fica para trás, não traz junto, eu estou iniciando uma nova realidade. Isso é a bênção de iniciar o ano, iniciar a vida e iniciar a semana na mesa em Cristo Jesus. Então que Deus te dê essa graça, a fé para viver esse ano na força e no poder do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um ano que se passou, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Meu Deus, nós nos rendemos a ti nesse entardecer, nesse sol que está se pondo desse ano, dizendo, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão. Quantas coisas tu fizeste que nos surpreendeu, Deus, que nós não fazíamos ideia. Quantas coisas aconteceram, Deus. Uma coisa nós podemos entender, que cada vez mais nós entendemos menos, humanamente falando, as coisas não fecham. Mas do nosso espírito, o nosso amor por Ti, o nosso coração, amém? Nosso amor por Ti é maior. Meu Deus, nós queremos andar nessa direção. Obrigado por um dia Tu nos alcançou pela morte, que mudou a história da nossa vida. 2000 anos atrás mudou a história da humanidade, mas em algum momento, recentemente na nossa vida, o encontro contigo mudou a nossa vida. E obrigado porque Ele continua mudando. Hoje Ele continua mudando. E nós estamos crendo em Ti. Porque o Teu reino vem, a Tua vontade se cumpra nesse ano. Também nós estamos rendendo a nossa vida no altar. Em nome de Jesus. Senhor, e nós precisamos de saúde e força para viver esse ano. Tua palavra nos diz, quem entrar por mim achará pastagem e cuidado, como um bom pastor que Tu é. Tu restaura a nossa alma, Tu cura as feridas das ovelhas, Tu carrega as ovelhas no ombro, Tu unge com óleo, como bom pastor que Tu é, nesse final de ano,
Unge a nossa cabeça com óleo, ó Deus. Sara a nossa ferida, as nossas enfermidades, ó Deus. Lida com os nossos fardos, ó Deus. Refrigera a nossa alma. Leva-nos para o descanso. E que o nosso físico, a nossa mente, a nossa vida encontre esse descanso em Ti. Onde um tempo terminou e nós podemos descansar. Que o Senhor foi bom e cuidou de nós. E gratidão e adoração entram no nosso coração. Então, ó Deus, nessa manhã, ministra o nosso físico, alma, corpo, órgãos, músculos, ossos, estrutura, ó Deus, renova e refrigera a nossa alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer juntos. Fica dentro de casa. E a simbologia dentro da casa, debaixo do sangue. Fica dentro da casa. Entra pela porta, mas fica dentro da casa. Deus, nós declaramos o poder do Teu sangue precioso, sangue precioso de Jesus sobre nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, tudo que nós temos, ó Deus. E nós declaramos todas as maldições foram quebradas. A bênção é a nossa porção. Não vai haver morte e destruição, ó Deus, porque nós vamos estar debaixo dessa realidade. Ajuda-nos a viver nessa dimensão. Em nome de Jesus. Eu, ó Deus, por causa dessa realidade, por causa do sangue de Jesus, eu repreendo todo o espírito de morte e destruição, ó Deus. Nesse tempo, nesse virado de ano, onde as pessoas estão dispersas e com a guarda baixa. Guarda o Teu povo, ó Deus. Guarda nossas casas, guarda nossas famílias, guarda nossos familiares, cobre-nos, em nome de Jesus. E nessa início de ano, final de 2023 e início de 2024, nós dizemos, por opção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então vamos beber juntos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor te conduza por caminhos de bênção nesse ano. Em nome de Jesus. Ele é a porta do aprisco. Anda nele, fica ali. Quem entrar por mim vai achar pastagem, descanso, salvação, vida e vida abundante. Então que essa seja a descrição do teu ano. E que Deus nos guarde. E que Deus te dê a percepção do quão significativo é esse momento. Que você tenha percepção espiritual para discernir, amém, a importância desse tempo e faz os ajustes necessários, mas anda com Deus, amém? E para que no final do ano que vem você possa ouvir, ela fez boa ação, algo bonito para mim, amém? Porque você andou nesse ano por amor a Ele. Então que Deus te abençoe, tenha um ótimo tempo com a família, com onde você estiver, e nos vemos no ano que vem, amém? Um bom domingo a todos.